A gente volta para falar do tão esperado acordo entre Mercosul e União Europeia, que será assinado hoje, depois de 26 anos. Um tratado histórico abre diversas possibilidades, como a Débora estava explicando aqui para a gente, na exportação e na produção. Mas também temos desafios. Vamos conversar então com a Carol Pavese, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá. Professora, bom dia, hein? Maravilhoso tê-la aqui com a gente. Minha primeira pergunta é: o nosso Mercosul, nós temos Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, que apesar de sermos bem hermanos, amamos os argentinos, nós temos presidentes que não são lá muito amigos. Esta questão de divergência entre Brasil e Argentina pode dificultar colocar esse acordo na prática? Olha, essa divergência, ela se manifesta inclusive hoje, né, pela ausência do presidente Lula nesse momento da assinatura, que causou um pouco de estranheza, inclusive. Mas agora, as próximas etapas, elas são muito mais independentes. O que a gente tem é um processo de ratificação após essa assinatura, onde esses 4 membros fundadores do Mercosul, eles vão submeter o tratado ao seu processo constitucional de ratificação. Então, um país não depende do outro para que isso ocorra. E há, de fato, o interesse da Argentina e de Milei em também emplacar politicamente esse grande feito que vai ser a conclusão desse acordo. Então, há uma convergência, pelo menos com relação ao acordo, de que ambos têm a ganhar com essa assinatura, e essa divergência ela não deve ser colocada como um obstáculo nesse momento. Professora, falando em divergência, a gente sabe que além das questões políticas aqui do Mercosul, a gente ainda tem a oposição de alguns países no bloco europeu em relação a esse acordo que está sendo assinado hoje. Tanto que há pouco a gente estava aqui, eu tentando explicar, inclusive, para quem está nos assistindo, que a assinatura é muito estratégica nesse momento, mas ela não tem um efeito instantâneo. Quais são os maiores riscos que a gente ainda enfrenta nesse momento, principalmente por parte da União Europeia, que podem acabar atrasando ainda mais de todo esse acordo ser colocado em prática? Débora, esse é um bom ponto, né? É importante cautela, a gente comemora as vitórias, afinal é um processo aí já de 26 anos, então cada passo é importante, mas a gente não pode considerar que esse acordo ele já vai entrar em vigor e que já está finalizado. Inclusive, na semana que vem, a gente tem um processo um pouco decisivo também no Parlamento Europeu. Por quê? Há um grupo de deputados, 150 deputados europeus, que já vem verbalizando muito vocalmente uma oposição a esse acordo há bastante tempo e que conseguiram colocar uma moção que vai ser votada no dia 21 agora de janeiro no Parlamento Europeu, que pretende sujeitar esse texto do acordo a uma avaliação jurídica da Corte Europeia. Se essa moção passar e se esse pedido for de fato encaminhado para a Corte tem um prazo aí de 2 anos para poder julgar a constitucionalidade do acordo. E isso colocaria em suspensão o próprio processo de ratificação do lado europeu, que agora, com essa assinatura, deveria se encaminhar para uma ratificação do Parlamento e depois para uma chancela final do Conselho, para que a gente tenha, e aí é importante enfatizar, o acordo interino entrando em vigor, de preferência até o final desse ano, né? E é importante enfatizar que o que está em jogo aqui é um acordo interino. O acordo permanente, duradouro e completo, com inclusive o capítulo político, o capítulo de cooperação, não só a parte de comércio, porque esse é um acordo muito mais complexo, ele vai precisar passar pelo processo de ratificação de cada um dos 27 Estados-membros e não há um prazo para a conclusão desse processo. E como você colocou, Débora, há uma grande oposição por parte de países muito importantes, como Polônia e França, o que pode travar uma entrada em vigor do acordo permanente. Professora, o que a senhora considera que é o mais interessante? Assim, para tal item de produção do Brasil, isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser bom para a sociedade. Para a gente compreender assim de maneira simplória, por qual motivo a gente, enquanto brasileiro, deve olhar para esse acordo e pensar, puxa, que legal isso para as nossas vidas?
Bom, esse é um acordo que ele vem num momento importante também, onde a gente vê um protecionismo que nos penalizou muito, né? Penalizou a nossa indústria, penalizou a nossa agricultura também, que tem uma pauta exportadora muito grande. Isso é ruim para a economia, é ruim para a geração de empregos, para a geração de divisas também para o Brasil. Então, um acordo comercial ele vem para impulsionar novas oportunidades de negócios e isso atrai empregos também, né? Como a Débora estava apresentando anteriormente, há também uma maior abertura para o acesso de produtos por parte de nós, consumidores, produtos europeus, principalmente esses produtos mais premiums e específicos, que vão chegar com um preço mais barato, mas também produtos industriais e também a participação de serviços, né? Esse acordo prevê uma oferta maior e uma presença das empresas europeias aqui no setor de serviços. Tudo isso aumenta a diversidade do que nos é ofertado, mas também coloca uma maior pressão sobre a nossa indústria nacional para ter que enfrentar uma concorrência europeia sem tanta proteção de tarifas. E isso vai fazer, espero, com que essas empresas melhorem tanto a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos para nós, brasileiros, como também o preço. Competitividade saudável em alguns momentos, né, professora? Mas eu percebi, a gente também tentou falar um pouco sobre isso aqui, professora, que existem cotas a serem obedecidas nesse acordo para determinados produtos, como também, obviamente, o valor da alíquota que será modificada desse imposto. De acordo com os anos, essas cotas, elas podem ser rediscutidas ou toda vez que tiver que passar por algum processo como esse, vai ter que passar pela aprovação e pela ratificação de todos os países membros. Como que funciona isso? Porque a gente está sujeito a mudanças cambiais, a questões econômicas que a gente ainda não tem como ter controle antecipadamente. Exato. Bom, o texto do acordo, uma vez fechado, negociado, ele não é reaberto, né? Teria que se fazer um novo acordo. O que a gente viu, inclusive, foi a conclusão desse texto do acordo em 2019, e aí o que a gente teve em 24 foi uma reabertura de algumas pendências do acordo, e como não se pode modificar o texto que já foi fechado, o que a gente viu foi a inclusão de vários anexos, né? Então, o que a gente tem agora é um acordo com um upgrade com esses anexos para corrigir essas arestas, inclusive na questão de sustentabilidade. Há a possibilidade de mecanismos unilaterais ao longo desse período que venham a proteger essa exposição maior das indústrias, tanto do lado europeu quanto do lado do Mercosul e do lado do Brasil, que podem ser adotadas. E a gente já viu a União Europeia saindo na frente, com agora em dezembro, antes mesmo do acordo ter sido aprovado, com uma decisão unilateral de impor medidas de salvaguarda. Isso quer dizer o quê? Vai ser feita uma análise quando o acordo entrar em vigor, justamente dos impactos que ele tem em setores mais delicados e sensíveis da economia europeia, e principalmente na parte agrícola, e caso se perceba que há um prejuízo crônico para esses setores, a União Europeia pode e implementou unilateralmente esse poder de adotar medidas de salvaguarda que então freiem por um tempo, pelo menos, essas cotas ou essas tarifas. Isso é um pouco arbitrário e fere com os princípios do próprio acordo de livre comércio. Então, pode ser que, se isso seja imposto, haja uma disputa por parte do Mercosul, inclusive levando isso para a OMC lá para frente. Então, podem haver complicações aí ao longo desse processo. Mas, primeiro, esse acordo precisa entrar em vigor, né? Primeiro precisa ser assinado, né? A gente vai acompanhar daqui a pouco ali as autoridades presentes. Ô, professora, eu estou numa dúvida aqui. Como é que a senhora imagina que Donald Trump está olhando para essa relação? Porque a gente tem um mundo assim, Trump dizendo, ó, dessa América cuido eu. Aí você tem o destaque da Rússia, China, a Europa ficou um cadinho apagadinha, é verdade. Aí, de repente, temos, olha, vamos selar um acordo entre o nosso Mercosul e a Europa e num ano ou no ano seguinte ao festival de tarifaços do Donald Trump. Como é que os Estados Unidos veem essa vida própria do nosso bloco aqui, Mercosul, com a União Europeia?
Olha, acho que ele também está um pouco em dúvida com relação à entrada em vigor desse acordo, e de Trump a gente pode esperar tudo, inclusive alguma fala ameaçadora com a possibilidade de imposição de tarifas. Então, pode ser sim que haja uma reação de Trump, que certamente é um acordo que não vem a agradá-lo, como quando você colocou muito bem, Elisa, a gente vê uma tentativa de maior controle, inclusive com o uso da força da América Latina, para expulsar mercados que fazem concorrência aos Estados Unidos e especificamente à China, né, aqui na nossa região. O acordo ele também sofreu com essa política de Trump, né? A gente teve essa renegociação desses anexos que eu estava falando concluída em dezembro de 24. Então a gente já está aqui mais de um ano depois esperando ainda a assinatura desse acordo. Ele ficou em suspenso nesse ano de 25 justamente porque Trump iniciou o seu segundo mandato e veio com uma política comercial muito protecionista, mas também penalizando o Brasil e penalizando a União Europeia. Então, isso exigiu um pouco de cautela. Inclusive, houve, se a gente lembrar, lá em julho, uma tentativa e um encontro entre a Ursula von der Leyen e Trump para poder sinalizar um eventual acordo de livre comércio Estados Unidos, União Europeia, mas essa negociação nunca foi para frente. A União Europeia se encontra cada vez mais isolada, com uma perda significativa de competitividade no mercado internacional, esse apagamento que você tem sinalizado, sem ver nos Estados Unidos a possibilidade de uma aliança, nem na área de segurança, nem na área comercial. Logo, o acordo Mercosul-União Europeia se coloca como um refúgio para a União Europeia poder buscar mais acesso de mercado e tentar recuperar a sua força econômica. Proteger, né? A gente na vida não é assim, a gente pensa na nossa segurança, como é que eu vou prosperar, mas com segurança. Os blocos igualmente, os países também e os presidentes olhando ali, às vezes de soslaio, essas negociações. Professora, obrigada demais pela gentileza da entrevista. Professora Carol Pavese, de Relações Internacionais do Instituto Mauá. Obrigada pelo ensinamento. Foi um prazer, vamos acompanhar os próximos capítulos.